Hoje, então, sobre uma avaliação de um cenário, uma abordagem de um cenário, o primeiro passo a passo, o que é feito quando a equipe chega na cena, tá? Então, olha só, nós temos, eu fiz uma divisão simples e objetiva para trazer para vocês, tá bom? É uma divisão que qualquer pessoa pode fazer, tá? Não precisa ser profissional. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento ou que tenha assistido essa live e prestado atenção já consegue fazer isso aqui. Olha só, a gente dividiu em etapas, tá? Então, na avaliação, na primeira etapa da avaliação, a gente vai falar sobre a segurança de cena, vai falar sobre a cinemática, a bioproteção, o apoio e a triagem, tá? Só para vocês entenderem, bem tranquilo, tá? Na sequência, a gente vai falar sobre a segunda etapa, tá? Que daí, na segunda etapa, a gente entra na cinemática do trauma mesmo, tá bom? E daí na cinemática do trauma a gente tem o pré-trauma, o trauma e o pós-trauma. Dentro do trauma a gente tem o primeiro choque, o segundo choque e o terceiro choque. Isso é a abordagem primária ao paciente já faz parte da análise da cena para o atendimento do paciente, ok? E daí na sequência nós temos a parte número 3, né, a etapa número 3, que é a abordagem inicial, né, ao paciente, que é aquela primeira abordagem que a gente faz ao paciente, aquela primeira visão geral que a gente tem do paciente, e na sequência a gente então tem a quarta etapa, que é agora o atendimento, o XABCDE, tá bom? Então assim, o primeiro cenário, né, a primeira avaliação da cena aqui, que eu falei para vocês, segurança, cinemática, bioproteção, apoio e triagem, qualquer um pode fazer, tá? Por que qualquer um pode fazer? Olha só, na segurança, nada mais é que parar num local seguro. Olha só, olha a importância do que eu estou falando para vocês. Presenciei, eu cheguei logo depois que aconteceu um acidente. Paro num local seguro, primeiro passo, paro num local seguro, não é parar o carro no meio da rodovia e sair correndo igual boi louco. Para num local seguro, sai da rodovia. Acostamento é rodovia, tá? Acostamento faz parte da rodovia. Então tira o carro, de preferência, fora do acostamento. Entenderam? Tira, acha uma entradinha de roça, alguma coisa, e tira o carro fora do acostamento, fora da rodovia. É lá o local seguro para você parar. Parou lá, agora você vai se aproximar. Mas não é chegar correndo perto do veículo que tem um acidente. Se aproximar do cenário, tendo uma visão ampla, olhando tudo que está acontecendo ao redor. E aí você vai começar a fazer uma avaliação do que está acontecendo ao redor. Você vai levar em consideração o clima, tá? Olha só o clima. Eu vou considerar que é um dia de calor, de dia, beleza, mais tranquilo, não está chovendo nada. É um cenário que eu consigo garantir uma segurança naquela região com maior tranquilidade. Mas se for à noite, ou se estiver chovendo, ou se estiver neblina, já tem uma condição adversa de clima. Nessa condição adversa de clima, eu preciso trabalhar em cima disso. Como que eu vou trabalhar em cima disso? A segurança minha, comparado para um dia de sol, um dia de calor, ela dobra, ela muda a minha sinalização. Entenderam? Então, no primeiro momento, eu tenho um dia claro, um dia limpo, um dia bom, e aí eu posso fazer uma sinalização baseada na velocidade da via. A via de 100 km por hora, perfeito, eu vou sinalizar 100 metros para cada lado. Mas é sinalizar mesmo. Não tenho cone e tal, mas eu posso pegar galhos verdes, torceirinha de grama e colocar na pista. Garantir que não aconteça um novo acidente. Entenderam? Então, essa é a primeira abordagem que qualquer um pode fazer. Certo? E tá na primeira etapa, que é a segurança do local. Segurança da cena, segurança do local. E ainda dentro da segurança, eu tenho que pensar nas condições adversas. E a primeira é de clima. A principal, nesse caso, na questão da segurança. E aí, nesse caso também, se estiver chovendo, se estiver neblina, ou se for à noite, eu tenho que pensar que, se de dia já eu preciso de 100 metros para que as pessoas vejam o sinistro que aconteceu, as pessoas paradas ali, os carros envolvidos no acidente, as vítimas, algumas talvez deambulando, eu tenho que pensar que à noite, ou com neblina, ou com chuva, a visibilidade diminui bastante. Então eu preciso dobrar essa sinalização, tá? Então eu vou dobrar a sinalização agora, tanto para um lado quanto para o outro, certo? Era uma via de 100 km por hora e eu
tenho uma condição adversa de clima, chuva, neblina ou à noite. Eu vou ter que dobrar a sinalização. Então, em vez de 100 km, 100 metros para cada lado, eu vou sinalizar 200 para cada lado. Para garantir uma segurança. E olha a importância de eu garantir uma segurança. Lembrem-se que já aconteceu um acidente. Certo? Aí você vai lá bisonhar e vem um carro e te atropela. Aí tem 2 acidentes. Aí, muitas das vezes, você não tem muito recurso próximo. E aí chega uma ambulância. Já foi até acionado, talvez essa ambulância já tá a caminho. Chegou uma ambulância, mas daí eu tinha 3 vítimas no primeiro acidente e mais 2 no segundo. Agora o meu recurso não vai dar. Eu vou ter que pedir apoio. Talvez vítimas vão morrer lá porque o apoio vai demorar para chegar. Porque eu cheguei agora e aumentou o número de vítimas. Eu tinha no primeiro momento, sabia-se que tinha 2 vítimas. Então uma ambulância resolve. Só que aí chegou no cenário, tinha mais 3 pessoas envolvidas ali, que foi um acidente secundário por falha na primeira parte, que foi a sinalização, que não funcionou, a segurança não funcionou. Então agora eu vou ter que pedir apoio para essas pessoas, entende? E aí vai demorar muito mais ainda, porque o apoio mais imediato, ou seja, o mais próximo, era eu, entende? Então essa é a importância da segurança, evitar um novo acidente, evitar uma nova catástrofe, evitar que mais pessoas se envolvam. E é por isso que nós agora saindo da questão que eu falei para vocês, de que qualquer um pode fazer, e vindo para o lado do socorrista, por isso que o socorrista chega na cena, estaciona a ambulância conforme o protocolo de usá-la como um EPC, equipamento de proteção coletiva, e vai sinalizar em vez de atender. Tá? É por isso que a gente vai correr sinalizar para os 2 lados, garantir a segurança, em vez de atender. Porque, pensa comigo, eu sou o socorro imediato, eu sou o socorrista mais próximo, eu sou o recurso mais próximo. Se eu mosquear aqui e deixar um carro me atropelar, quem vai vir me atender? Aí vai vir de uma cidade mais longe. Pensa comigo, a cidade mais próxima da onde aconteceu esse acidente leva 15 minutos para chegar. Então fui eu, cheguei, 15 minutos. A próxima ela vai levar mais de 30 ou 40 minutos para chegar. Entende? Aí eu chego lá, bisonho, não sinalizo direito, sou atropelado. Aí o recurso que vai ter que vir para me atender vai levar mais 30, 40 minutos para chegar. Entendeu? Então, assim, eu não posso permitir que isso aconteça, não na condição de socorrista. Tá? A segurança 100% funciona sempre 100%? Não é, ela não é 100% seguro. Pelo fato de eu ter sinalizado, está 100% seguro. Não, ela é uma sinalização que me dá uma segurança momentânea, uma garantia de que os carros que vierem atentos vão ver a sinalização, vão reduzir a velocidade, e com isso há uma grande garantia que ninguém vai me atropelar. Entende? Mas é 100%? Não, ela é momentânea. É o tempo que eu preciso para tirar as vítimas da cena e sair do local. Ponto. Não vai ficar segura para sempre e não é 100% segura. Tá? Eu tenho que ter ciência disso também. Também levando em consideração essa chegada, essa primeira abordagem, eu tenho que ver para onde isso vai evoluir. Assim como num paciente, que quando eu faço uma abordagem, eu tenho que saber para onde que ele pode evoluir, na avaliação da segurança da cena, eu também tenho que saber para onde que vai evoluir. Exemplo, tá chovendo, tem um caminhão de combustível, tem derramamento, tem um foco no início de incêndio, tem derramamento de combustível dos carros envolvidos, não necessariamente de um caminhão-tanque envolvido, tem um caminhão transportando explosivos, transportando produtos perigosos ou alguma coisa do gênero, tá? Que isso pode, talvez, ter uma reação com a chuva ou liberar gases nocivos à saúde, entende? Então tem que ter uma noção de para onde isso pode evoluir, o que pode piorar naquele cenário, ou seja, ficar mais ruim do que já está, entenderam? Então é muito importante que essa segurança seja feita de forma correta, de forma adequada e de forma objetiva. Legal? Na sequência, a gente entra na parte da cinemática do trauma. Quando a gente fala na cinemática, galera, quando eu falo sobre a cinemática, parece que eu estou falando única e exclusivamente um cenário do socorrista. Mas quando eu falo em cinemática do trauma, pode ser abordado também por um leigo. Ele pode ver a cinemática, olha o tamanho da cinemática. Ele olhou lá, viu que tem 3 carros envolvidos,
estão destruídos, tem um caminhão envolvido também, foi um engavetamento, os carros estão todos destruídos, vítimas gritando, outras em silêncio, sangue e tal. Olha só, a ideia de qualquer leigo é um baita de um acidente. Eu preciso ligar, chamar ajuda e relatar tudo que eu estou vendo. Estou vendo 4 veículos envolvidos, mais 2 caminhões. Então, o médico regulador que vai atender essa ligação, né, que vai regular essa ocorrência, ele sabe que ele tem que mandar muito mais recurso para lá. Isso está relacionado à cinemática do acidente. Precisa ser um socorrista treinado para fazer isso? Não. Precisa ser alguém que só saiba olhar e falar para o médico o que está vendo, o que está acontecendo, o que viu, quantas vítimas consegue ver, quantos carros envolvidos, tem combustível derramando, fumaça levantando em algum veículo, entenderam? E aí eu estou falando da cinemática agora, uma cinemática de qualquer um, não necessariamente de um profissional, de um socorrista. E quando eu falo da biossegurança, da bioproteção, levando em consideração esse cenário, eu estou falando de eu não me contaminar, certo? E aí eu não colocar a mão na vítima sangrando sem uma proteção, ponto. Isso é um pouco mais do socorrista, mas tem pessoas que querem ajudar, tá? E quando essas pessoas elas querem ajudar, elas têm que saber que existe a bioproteção, que elas devem pegar uma luvinha e colocar na mão ali para não ter contato direto com o sangue da vítima, certo? Muito bem. Dando sequência então na nossa linha de raciocínio, a gente entra na questão do apoio, tá? A questão do apoio, galera, está relacionado também à cinemática. Olha que louco. Está relacionado à cinemática. Porque se eu entendo a cinemática, eu consigo relatar exatamente o que está acontecendo. Quando eu consigo relatar exatamente o que está acontecendo, o médico regulador sabe que ele vai ter que mandar apoio. E não apenas uma ambulância, vai ter que mandar bombeiros, vai ter que mandar mais ambulâncias, vai ter que mandar talvez uma avançada, né, uma UTI, mais as bravas que tiverem disponíveis, as USBs que a gente chama, ou talvez uma ambulância de município que possa dar um apoio lá para pelo menos transportar as vítimas leves. Entenderam? Então, tá relacionado disso também. Olha o que o médico pode perguntar para você. Os carros estão em cima da pista? Estão obstruindo a passagem dos demais veículos? Se você levantar a cabeça e olhar para o cenário, você vai saber se sim ou se não. E você vai falar, sim, doutor. Os carros estão no meio da pista, ali os demais não conseguem passar. E aí o médico já sabe que ele precisa chamar a polícia responsável por aquela rodovia, para auxiliar nessa sinalização, garantir a segurança, estender agora essa sinalização, porque agora é um cenário que tem mais vítimas envolvidas, vai demorar muito mais para se encerrar, para o socorrista sair da cena, certo? Então, está relacionado ao apoio também. E daí sim, depois a gente entra na triagem, tá? Então depois a gente vai falar sobre a triagem, na sequência. Tranquilos até aqui, né? Então a gente vai falar agora, a gente vai entrar na cinemática do trauma. Quando eu entro na cinemática do trauma agora, relacionado na visão do socorrista, olha só, relacionado à visão do socorrista, eu levo em consideração posição dos veículos, velocidade da via, condição adversa de clima, tá? Levo em consideração vários fatores ali. Mas também levo em consideração o jeito que foi a colisão, como eles estão amassados, né? Quais as partes do veículo que foram danificadas durante o acidente foram amassados, que bateu mais forte, que amassou, que destruiu e tal. Qual que é o modelo do veículo? Desde o ano de fabricação desse veículo, o modelo dele é importante para o socorrista também. Sabia? Você pega os carros mais novos hoje, o carro ele destrói, mas a vítima fica protegida, ela tem uma grau de proteção muito maior. As vítimas dentro estão muito, muito mais protegidas. Você pega um carro mais antigo, ele é muito mais forte, muito mais resistente. Ou seja, ao invés de a lataria, as peças, componentes do veículo absorverem a pancada, eles não absorvem, porque eles são rígidos, são fortes. Ou seja, quem vai receber o choque mais forte, quem vai absorver essa pancada? A vítima que está lá dentro. Entende? Sem falar que tem menos proteção, tem menos... o sistema de airbag é mais antigo, ou quando tem, né? Tem veículos que nem tem ainda, né? Que são mais antigos, que não tem sistema de airbag, de proteção e tal. Então, tudo isso influencia
no atendimento. E faz parte da abordagem, da cinemática do trauma. Tá bom? Tudo isso é importante. O socorrista observar. Bateu de frente, os airbags foram acionados, bateu de lateral, teve um amassado muito grande na porta. Olha só o cenário. Bateu, um carro saiu de uma estrada vicinal, essas estradinhas de chão, na rodovia, entrou no meio da rodovia e veio um outro veículo em alta velocidade e bateu no lateral da porta ali. Teve uma introdução muito significativa para dentro da porta do veículo. O que eu posso considerar que essa vítima tem? Olha só que louco. Já posso considerar que ela tem uma possível fratura de fêmur, pelve, arcos costais, húmero, clavícula e ainda o efeito chicote da pancada lateral. Entenderam? Quando eu boto o olho nessa vítima, né, nesse veículo amassado, eu já consigo deduzir o que essa vítima pode ter, qual que foi a parte do corpo dela que foi afetada por essa pancada. É regra isso? Não, mas as partes do corpo que possivelmente foram atingidas. Entenderam? Aí se eu pego um veículo que teve uma colisão frontal, né, foi uma colisão transversal frontal, os dois veículos bateram de frente, numa ultrapassagem, alguma coisa do gênero, tá? Bateram de frente. Um dos condutores, eram só os condutores, cada um no seu veículo. Vamos pensar nesse cenário. Um dos condutores foi projetado por cima do volante e o outro foi projetado por baixo do volante. O que foi projetado por cima do volante, ele bate a cabeça no para-brisas, TCE. Se ele bateu a cabeça com a cabeça um pouquinho voltada para trás, assim, um pouquinho erguida no caso, a chance de lesão na cervical e base de crânio é muito grande, tá? O efeito chicote, se ele estava de cinto, não chegou a bater, o efeito chicote com a pancada do airbag, uma grande chance de lesão de cervical também ou base de crânio, tá? Aí se o tórax bateu no volante, não tinha airbag, o tórax bateu direto no volante, trauma de tórax gravíssimo, tá? Às vezes foi projetado um pouco para cima, abdômen contra o volante, grande chance de lesões abdominais. E aquela outra vítima do outro veículo que foi projetada por baixo, ele era um pouco mais baixo, o carro era um pouco mais alto e tal, então ele acabou sendo projetado por baixo. Aí foi tórax também, né? Talvez rosto contra o painel, contra o volante, os joelhos contra o painel, aí grande chance de fratura de pelve, de fêmur, trauma de tórax, trauma de face, TCE. Entenderam? Então, assim, quando eu vejo o acidente, já consigo, por vários pontos, me indicam ali que tipo de cenário eu estou enfrentando. Isso faz parte da cinemática do trauma. Legal? E aí, dentro da cinemática do trauma, agora num olhar um pouco mais acurado do socorrista, nós entramos na questão do pré-trauma, do trauma e do pós-trauma. No pré-trauma, o que é o pré-trauma, galera? É o que levou o acidente a acontecer. Tá? Pode ter sido uma imprudência, pode ter sido uma negligência, pode ter sido uma falha mecânica, falha humana, pode ter sido aquaplanagem na pista, pneu careca, que é falha humana, tá? Falta de freio, que talvez tenha sido uma falha mecânica. Então, vários motivos ali podem ter influenciado para aquele acidente acontecer. A pressa, não olhou para o cruzamento e atravessou, né? Acabou causando um acidente. Então, alguma coisa gerou esse acidente, alguma coisa levou à causa desse acidente. Isso faz parte do pré-trauma. Só que também pode ter acontecido que a vítima que se envolveu no veículo pode ter sofrido um AVC, um IAM, um desmaio, um mal súbito, dormiu no volante, entenderam? Que causou esse acidente. E às vezes o cenário me fala isso também. Vamos levar em consideração uma coisa bem clara de se entender aqui nessa questão. O carro era uma curva leve, o carro saiu em baixa velocidade, não tem sinal de frenagem, os pneus estão alinhados, não tentou desviar e bateu numa árvore. Tá? Olha só que louco. Ninguém em sã consciência vai se perder em baixa velocidade numa curva simples. Né? Muito raro isso acontecer. Segundo, não está chovendo, não tem uma condição adversa de clima ali para ter afetado. Esse cara pode ter tido mal súbito, ele pode ter dormido, ele pode ter tido um AVC, um IAM, alguma coisa que fez com que ele desmaiasse por um período de tempo, ele não conseguiu ver o que ele estava fazendo e acabou colidindo. Concordam comigo? Então,
é importante eu observar tudo isso. Aí eu olho lá, a pancada na árvore nem foi forte, o cara não tem marca de TCE, não tem marca no para-brisa, avalio o tórax dele, tá tudo ok. Mas quando eu vou fazer uma avaliação pupilar, ali eu vejo uma anisocoria. O que é anisocoria? Uma pupila grande, fotorreagente, e a outra não. Quando eu vejo isso, e eu vejo que não tem marca nenhuma de TCE, e eu junto com esse cenário do carro saindo devagar, sem sinal de freada, né, sem nada que possa indicar que ele tenha se perdido, eu posso considerar que esse cara talvez ele teve um AVC, por isso ele não conseguiu controlar o carro, por isso ele bateu, por isso eu tenho uma anisocoria sem um TCE. Certo? Então, isso é importante ser levado em consideração também, tá? Faz parte da cinemática do trauma e faz parte do pré-trauma. E na sequência nós temos o trauma, né? No trauma é o acidente propriamente dito, a pancada, tá? Só que dentro da pancada nós temos os choques, e eles se dividem em 3. Primeiro, segundo e o terceiro choque. Quando que é o primeiro choque? Quando os dois veículos se bateram. Quando o veículo bateu no carro, na árvore, bateu na pedra, bateu no poste, bateu na moto. Então tem o primeiro choque. Primeiro choque. Equipamento contra equipamento, veículo contra veículo, veículo contra anteparo, tá? Então, não está relacionado à pessoa, está relacionado aos veículos envolvidos, ok? Ou anteparos, certo? O segundo choque, dos 3 choques, eu tenho a vítima do veículo, ou da moto, ou da bicicleta, enfim, se chocando contra alguma coisa. Se é o motorista do carro, ele está se chocando contra painel, contra volante, contra para-brisas, contra porta, contra os objetos do veículo, certo? Contra, inclusive, ao airbag. Se é um motoqueiro, ele pode estar se chocando contra o guidão da moto, ele pode estar se chocando contra o solo, contra uma árvore, contra uma pedra, contra um barranco, contra um poste, certo? E aí, na sequência, nós temos o terceiro choque, que é o deslocamento dos órgãos internos e o choque deles contra as paredes dos arcos costais, do abdômen, bem como o deslocamento da massa encefálica do nosso cérebro contra a nossa calota craniana. Tá? Então, eu tenho 3 divisões de choque. Primeiro choque, auto-anteparo, auto-auto, auto-moto. Segundo choque, a vítima contra alguma coisa, contra o que ela foi arremessada, do motorista, né, do passageiro do veículo, contra os objetos do veículo. Ou talvez até mesmo arremessado pela janela, sendo ejetado para fora do veículo contra uma pedra, no meio do asfalto. O motoqueiro contra o solo, contra uma pedra, contra o asfalto, no calçamento, enfim. Aonde ele caiu. São as lesões, o início das lesões. As lesões externas. E daí, na sequência, nós temos as lesões internas, que quando a gente fala, né, entra na questão do deslocamento do veículo, que ele está em grande velocidade ou até mesmo em baixa velocidade, há um deslocamento. Assim o corpo dentro do veículo, assim os órgãos dentro do corpo. E aí o veículo para de vereda, bate em alguma coisa, primeiro choque, na sequência o corpo estava em movimento, ele bate no veículo, bate em alguma coisa, que é o segundo choque, que é a parada brusca desse corpo em movimento, e aí eu tenho os órgãos lá dentro que estão em movimento, e eles vão bater contra as paredes do nosso corpo, seja abdominal, seja torácica, seja calota craniana. E aí acontecem as lesões internas relacionado a um trauma, relacionado à cinemática do trauma, relacionado a o trauma propriamente dito, e dentro do trauma propriamente dito, a gente tem a divisão dos choques, e aí o deslocamento dos órgãos está no choque 3. Ok? Tranquilos, né? E aí, na sequência, nós temos então o pós-trauma. Tá? O que é necessariamente o pós-trauma, galera? O pós-trauma é tudo o que acontece depois do acidente. Tá? Então, depois que deu a pancada, caiu gente para um lado, outro para o outro, o carro bateu para cá, outro bateu para lá, e aí foi aquela fumaceira, aquela barulheira de pneu, de lata amassando e vidro quebrando, e aí parou, né? Aí cessou. Por alguns 2, 3 segundos é um silêncio, né? E aí na sequência começa transeuntes, gritaria, vítima esperneando, gritando, aquela coisa toda, né? Realmente é um caos.
E aí, tudo que acontece a partir daí está relacionado ao pós-trauma, até a recuperação da vítima, tá? Tudo a partir daí é o pós-trauma. E aí, às vezes, por uma conduta errônea, ou seja, uma conduta errada do socorrista, pode acontecer da vítima ter lesões secundárias relacionadas ao atendimento no pós-trauma, tá? Esperamos que isso não aconteça, né? Obviamente, um socorrista treinado não deixa isso acontecer. No entanto, pode acontecer, tá? E aí, dentro desse pós-trauma, nós temos a hora de ouro, que é o período que a vítima precisa para receber um primeiro atendimento, até que não seja mais possível assim fazê-lo, aquela coisa toda que a gente já falou também, que se encaixam ali diretamente na abordagem primária e tal, e avaliação do paciente, abordagem secundária e tal. Então, de cada vítima, de cada tipo de acidente, de cada condição traumática, bem como clínica, né? Mas aqui falando do trauma diretamente, toda vítima que sofre um trauma, ela tem um período de tempo levando em consideração a sua condição, né, as lesões que essa vítima sofreu durante esse trauma. Ela tem um período de tempo que ela consegue suportar até que haja uma intervenção. E tem aquelas que não precisam de intervenção médica nem de socorrista, obviamente. Mas tem aquelas que vão ter um período maior, outras terão um período menor. Exemplos, tá? Vamos para os exemplos simples. A vítima sofreu um trauma, né? Um acidente, e teve uma fratura exposta com hemorragia exsanguinante. Essa vítima, se ninguém agir rapidamente, e essa hemorragia for uma hemorragia femoral, alta, bem proximal, pegou uma artéria bem calibrosa ali, se ninguém fazer um torniquete muito rápido nessa condição, ela vai morrer em 5, no máximo 10 minutos, ela vai estar em óbito, certo? Então é um paciente que tem um período de tempo muito curto para que haja uma intervenção muito rápida. Já se, olha que louco, tiver essa intervenção muito rápida, alguém chegar lá e aplicar um torniquete, parar essa hemorragia, essa pessoa deu a essa próxima pessoa 4 a 6 horas de vida. E até mesmo salvou a vida, né? Obviamente, mas deu um período de tempo muito maior para ela sobreviver, para ela receber um atendimento primário, um atendimento secundário, um atendimento especializado, chegar numa referência e com esse período aí que essa pessoa deu de 4 horas, nem o membro ela perde, levando em consideração que é um trauma, uma fratura exposta simples e tal, e não é um trauma de laceração e tal, que pela lesão faça com que a vítima perca o membro, tá? Aquela condição em que a lesão não faria ela perder o membro, e o que faria é o tempo-resposta. Mas tem 4 horas para fazer isso, tem muito tempo, entende? Então, há tempo suficiente para que essa vítima receba um atendimento especializado só pela aplicação do torniquete, que se não fosse aplicado, a vítima teria aí entre 5 e 10 minutos no máximo. Legal? Topzera, né? Então, essa é uma vítima, agora levando em consideração o pós-trauma, que o primeiro atendimento dela faz toda a diferença, assim como as demais, mas eu quero dizer que é uma vítima que tinha 10 minutos de vida, e alguém foi lá, aplicou um torniquete, fechou a torneira que estava matando ela, e deu para ela ali 3, 4 horas de vida, que é o tempo suficiente para ela receber um atendimento em uma referência especializado e resolver o problema dela. Ou seja, salva a vida da pessoa. E aí eu retomo novamente a importância do conhecimento. E quando eu falo da importância do conhecimento, eu preciso falar da importância do compartilhamento de conteúdo que fazem a diferença. E nós temos aqui, no nosso canal, muitos conteúdos que falam sobre a aplicação do torniquete. De forma simples, prática e objetiva. Certo? Bacana, né? Então nós temos também, né, obviamente, aquelas vítimas que teriam um tempo maior, né? Aquela vítima que que sofreu um pneumotórax, mas não é um pneumotórax tão agudo, não é um pneumotórax que tem uma lesão tão grande. Ele tá, né, essa vítima, ela tá, inicia uma dificuldade respiratória, na sequência começa a apertar mais, tem pouco ar saindo do pulmão e parando dentro da pleura, mas tem. Tá? O pneumotórax fechado ali e tal, mas tem.
E é uma vítima que precisa de um atendimento especializado, precisa talvez de um dreno de tórax em 1 hora. Se isso não acontecer, ela vai evoluir, possivelmente, para um óbito, um pneumotórax hipertensivo, né, que leva a uma parada cardiorrespiratória. É um dos motivos pelos quais a pessoa para, né, que é o pneumotórax hipertensivo, que é um dos T's da parada cardiorrespiratória, que a gente fala assim, tamponamento cardíaco por pneumotórax hipertensivo. Ou seja, não teve uma intervenção rápida, a vítima foi afundando, passou 1 hora, o tempo-resposta dela se foi, o pulmão, a pleura pulmonar encheu tanto que colapsou o pulmão completamente, e o outro não venceu, e aí foi enchendo, foi prendendo o miocárdio, né, o coração, e não deixa mais espaço para ele bombear. E aí eu tenho um tamponamento cardíaco por um pneumotórax hipertensivo, ou seja, o coração está esmagado e não consegue bater por causa daquele pneumotórax hipertensivo que eu tinha 1 hora para resolver e acabei não resolvendo. Tá? Isso faz parte do atendimento do socorrista, isso está relacionado ao pós-trauma, está relacionado ao tempo, o período de ouro que essa vítima precisa para receber um atendimento adequado, certo? Bem como também eu tenho aquelas vítimas que vão ter 2, 3 horas de vida e vão morrer na sequência, aquelas vítimas de TCE gravíssimo, né? Que embora chegue, né, no recurso, tem vítimas que ficam dias, né? Mas teve um TCE gravíssimo. O cérebro fritou, o cérebro esmagou, o cérebro não tem mais como reconstituir, ou seja, ele não volta mais, tá? Então, quando isso acontece, às vezes o corpo ainda está animado, ou seja, ainda tem vida, mas ele não volta mais, ou seja, se desligar os aparelhos e ele continuar vivo, vai ser uma pessoa apenas um corpo com um coração batendo, mas ela não caminha, não fala, não ouve, não tem nada, certo? Vira um pé de couve, como alguns falam. Na verdade, não tem vida nessa pessoa, tá? Isso pode acontecer? Pode. O tempo-resposta nessa questão num TCE grave muda? Não, tá? Um TCE gravíssimo, que já teve ali uma lesão de base de crânio, vamos levar em consideração isso. Independente do socorro chegar em 10 minutos, ou chegar em 20 ou 30 minutos, não vai mudar o resultado da ocorrência. Nem a conduta do socorrista não vai mudar o resultado da ocorrência. Tem uma lesão de base de crânio, uma otorragia presente ali, essa vítima ela vai evoluindo, você faz tudo o que tem que ser feito, leva para referência, mas chega na referência, já fritou, o cérebro já não tem mais condição, não tem mais ligamento entre cérebro e a medula espinhal ali, tem mais o que fazer. Se a vítima ela não vai voltar, ela vai evoluir para óbito. Tá? Talvez ela aguente ali 72 horas, 24 horas, 36 horas, varia muito de caso para caso, mas não volta mais, independente da abordagem do socorrista e do tempo-resposta, certo? Então é muito importante que a gente entenda que tem situações que são incompatíveis com a vida também, tá? São incompatíveis com a vida. Mas tem muitas que fazem toda a diferença, tá? Tem muitos que fazem toda a diferença. Um exemplo, uma vítima que sofreu um trauma e teve uma fratura de pelve, tá? Vamos levar em consideração essa questão da fratura de pelve. Então ela teve uma lesão grave de pelve e alguém chegou ali e fez um fechamento. Um lençol, uma toalha, alguma coisa, e uma cinta pélvica, uma bandagem e tal, e fez um fechamento. Pronto, você deu ali mais 2, 3 horas para essa vítima. Tá? Bem tranquilo. Era uma vítima que em meia hora, 40 minutos ali, sem esse fechamento, ela já estava em choque descompensado, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Que se você fizer isso, você fecha ali, zera a perca sanguínea? Não, mas você diminui essa perca sanguínea ali significativamente. E essa diminuição da perca sanguínea significativamente quer dizer que você está dando um tempo, uma resposta muito maior para essa vítima. É uma vítima que ela morreria em 30 minutos, agora ela tem 2, 3 horas para chegar num recurso, para
entrar com medicação, para ir para um centro cirúrgico e tal. Então ela tem esse tempo, tá? Por um simples procedimento que pode ser feito lá no primeiro atendimento. E isso está relacionado também à abordagem inicial, tá? Quando eu falo na abordagem inicial, que a gente está falando da nossa terceira etapa, aí eu estou falando sobre isso. A visão que eu estou tendo quando eu chego na cena. Então, botei o olho no paciente e vi que aquilo lá está matando ele. Pá, resolvi. Está relacionado ao XABCDE? Está relacionado ao XABCDE também, tá? Mas quando eu abordo um paciente, eu tenho uma visão geral desse paciente, tá? Todos os casos, todos os casos, eu vou direto no problema? Não. Quando que eu vou direto no problema? Quando o problema for um X, uma hemorragia sanguinante. Lá naquela vítima que a gente falou sobre um pneumotórax, eu só vou ir quando eu chegar no B, resolver ele. Na vítima que a gente falou de uma fratura de pelve, eu só vou perceber ela quando eu chegar no C, certo? Essa lesão cerebral aí no paciente, muitas das vezes eu só vou conseguir perceber ela nitidamente quando eu chegar no D, certo? Voltou? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Show. Galera, estamos ao vivo de novo. Tivemos um pequeno probleminha com... Acho que deve ter sido com a internet. Alguma coisa assim. Mas estamos ao vivo de novo, tá? Então vamos colocar para derreter aqui. Bora lá. Galera, estava falando então sobre a abordagem inicial, aquela primeira visão que a gente tem do paciente. Então, quando a gente tem aquela primeira visão do paciente, você já consegue ver se é um paciente leve, moderado ou grave. Todos os pacientes devem ser considerados pacientes que podem evoluir rapidamente para algum quadro. Mas quando eu faço a minha visão geral, eu já tenho uma noção do que está acontecendo. E aí, na sequência, então, para mim saber para onde que ele pode evoluir, como que ele pode evoluir, eu entro, então, na abordagem propriamente dita, que é o XABCDE. Tá? Então, quando eu falo sobre o XABCDE, eu estou falando sobre fazer a... Agora sim. Agora sim. Voltamos ao vivo de novo. Olha nós aí de novo, galerinha. Eu acho que tá acontecendo. Será que tá dando temporal aí na região, Kiorin? Né? Vai saber, né? A gente tá num climão de verão aí e tá dando uns temporal muito louco na região aí, galera. Olha só, voltamos novamente. Então, como eu vinha falando para vocês, qual que é a ideia aqui no primeiro momento, então? Quando eu falo na minha primeira visão geral, na primeira abordagem e tal, aquela visão que eu tenho do paciente, aquele primeiro contato e tal, para mim deduzir mais ou menos o que eu vejo. Na sequência eu faço o XABCDE. A gente já falou muito sobre o XABCDE, né? A gente não vai entrar nisso. Então, durante o XABCDE é exatamente o que eu consigo tratar e vou pro próximo. X, resolvi, vou pro A, resolvi, vou pro B, resolvi, vou pro C, resolvi, vou pro D, resolvi, vou pro E. Certo? E aí, tem a questão também, não consegui resolver o X. Hemorragia arterial, numa junção, e eu não estou conseguindo resolver. Faço o melhor que eu posso e agilizo o atendimento, tá? No A, ok, resolvi. No B, pneumotórax fechado, não consigo resolver. Então, ó, tudo que eu não consigo resolver na cena, o melhor remédio é o diesel. Ou seja, o melhor remédio é agilizar. E quando a gente fala em agilizar o atendimento, a gente entra agora numa questão bem legal. Olha só, uma questão trilegal que a nossa colega achou aqui, uma reportagem da Unicamp, né? Unicamp, que ela usa, mas eu acho que ainda não está em funcionamento. Acho que ainda não está em funcionamento, galera. Olha só, é um sistema desenvolvido pela Unicamp, tá? A princípio, que usa a inteligência artificial para sincronizar semáforos em regiões próximas a hospitais com grande fluxo de ambulância. Olha que legal, tá? E veículos de salvamento. Então, qual que é a ideia desse sistema? Qual que é a ideia desse trabalho aí que está sendo desenvolvido, então, por essa instituição? Ter nos semáforos próximos aos hospitais, nas grandes avenidas, nas grandes regiões, obviamente,
onde tem um trânsito muito intenso e um grande fluxo de veículos, atrasa muito o atendimento, né? A chegada ao hospital, o atendimento do paciente. Então, qual que é a ideia? Ter uma câmera conectada à inteligência artificial que vai detectar, tá? Ela vai detectar que tem um veículo de salvamento, ambulância, bombeiros, enfim, parado, precisando, ou seja, em ocorrência, precisando passar. E aí ele sincroniza, tá? Sincroniza os demais semáforos para irem abrindo, para que o fluxo de veículos ande e para que as ambulâncias, né, e os veículos de salvamento andem juntos nas instituições, ou seja, nas regiões de hospitais e tal, de grande fluxo de ambulância e veículos de salvamento. Topzera, né? Bacana. Que bom que daqui um pouco isso esteja nas ruas funcionando de forma efetiva, né? Legal, olha só. Tem o link da matéria, tá, galera? Para quem quiser ver isso, assistir um pouquinho mais na íntegra e tal. O link tá na descrição, tá? Logo abaixo aí na descrição do nosso vídeo tem o link da matéria. Você pode acessar lá e assistir e ver que legal, você que mora em cidade mais grande aí, que pretende ser socorrista, talvez quando você começar a trabalhar, esse equipamento já esteja, né, esse sistema já esteja em funcionamento e fazendo a diferença aí, porque o tempo-resposta faz toda a diferença para um paciente. Muitas das vezes, 2, 3 minutos que você perde num semáforo, no outro, é o tempo que aquele paciente precisava para ter chegado no recurso, né, ou na referência, tá? Então é muito importante esse sistema aí, bem legal, espero que daqui a pouco esteja funcionando. Topzera, né, galera? Falamos de tudo um pouco hoje, iniciamos pela segurança da cena, depois a gente falou, né, sobre a segurança cinemática, a bioproteção, o apoio necessário, falamos sobre a triagem, entramos então na segunda etapa, falamos sobre o trauma, o pré-trauma, o pós-trauma, e falamos dentro do trauma sobre o primeiro, o segundo e o terceiro choque. Depois a gente foi para a terceira etapa e falou sobre a abordagem inicial e aquela primeira visão que a gente tem do paciente. E na sequência a gente falou então sobre o XABCDE e ainda deu tempo para a gente falar um pouquinho então sobre esse conteúdo mais que bacana aí que está sendo desenvolvido pela Unicamp, esse sistema de inteligência artificial aí para facilitar o deslocamento das viaturas de salvamento e resgate. Legal, né? Topzera. Galera, vamos encerrar essa live de hoje. Já tivemos uns probleminhas com a internet. Antes que a gente fique fora do ar de novo por alguns minutos e vocês desistam de me ver por aqui, a gente vai encerrar por hoje. A gente volta na próxima quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal, como a gente sempre faz, independente se estiver chovendo, canivete ou não, a gente está aqui ao vivo trazendo esse conteúdo para vocês. Legal, né? Topzera. Galera, conto com vocês na próxima quinta-feira. Ele vai trazer um conteúdo